Cheguei, Brasil! Mas eu não podia deixar de falar. Cheguei, Brasil! Eu gostaria de começar este vídeo falando a respeito de um assunto muito sério. Eu ia gravar esta palavra, mensagem, eu ia gravar este vídeo ontem sobre o pastor Carlos Cardoso. Mas eu esperei o pessoal da internet, os podcasts, os teóricos da conspiração, criticarem bastante o pastor Carlos Cardoso, para depois eu trazer esta mensagem. Meus irmãos e minhas irmãs, esse que vos fala sou eu mesmo, Wesley Santiago. E eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você. Meus irmãos, o pastor Carlos Cardoso é um homem de Deus. Um homem escolhido por Deus. E os entendedores entenderão. Os conhecedores da palavra, aqueles que entendem das coisas espirituais, sabem que a vida de um homem de Deus, de um escolhido, não é uma vida fácil. Eles têm uma história, têm um legado. E não é uma história fácil. Deus muitas vezes ele permite que sejamos provados, que as coisas se compliquem. Primeiro Deus complica, depois ele explica porque é que complicou tudo. E Deus ele permite que sejamos provados no calor e nos fogos, no fogo da batalha. Deus ele permite que sejamos provados para depois ser aprovado. E este percurso, esse trajeto de adversidades na vida que nós vamos passando para adquirir maturidade, responsabilidade, não é uma trajetória fácil. O homem chamado por Deus, ele passa por adversidades na vida. Muitas vezes ele quer abrir o bico, muitas vezes ele quer desistir. Muitas vezes ele quer abdicar do seu ministério, quer renunciar e viver a própria vida, viver uma vida comum. Seguir uma profissão secular, levar uma vida normal, como outra pessoa qualquer. Mas muitas vezes um homem e uma mulher de Deus precisa renunciar aos seus desígnios, aos seus ideais, ou quer dizer, renunciar à própria vida para seguir a Cristo. E aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e segue-me. E aquele que lançar a mão do arado e desistir, o Senhor Deus ele não tem prazer dessa pessoa. Então você observe que não é uma vida fácil. Um homem igual aquele que tem uma história, que tem um legado, e que chegou até aqui após muitas batalhas pessoais, e batalhas contra outras pessoas também. Estudos teológicos, uma carreira profética de um homem de Deus. Quando pastor Carlos Cardoso foi convidado para participar de um podcast em uma rádio de propriedade da Assembleia de Deus Madureira, né, do Brás. Com certeza ele já saberia que seria confrontado. Conjecturando. Saberia que seria confrontado. E pergunta para Deus: Senhor, eu vou, mas eu vou ser envergonhado. Eu vou ser exposto, Senhor. O meu nome será lançado na lama.
perseguido. E Deus diz: vai, meu servo, porque eu tenho uma obra para fazer nesta situação, nesta causa. Um pregador, ele vive de agendas. Ele vive da colaboração dos irmãos, ele vive dos colaboradores, aqueles que colaboram com o seu ministério, que dão oferta, que ajuda, que abre uma porta aqui, outra ali. E pregadores no começo de suas carreiras não tem nem roupa para se apresentar em palestras ou para pregar nas igrejas. Muitos recebem doações de sapato, roupa, terno, para conseguir se apresentar. Pessoas de família simples, que muitas vezes não nasceu em berço de ouro, não tem família nobre, mas tem um legado e tem um ministério para cumprir, por ordem divina. Então, Deus, ele trabalha segundo a minha visão, a minha forma de ver as coisas. O que eu penso, quer dizer. Tudo combinado. Quer ter agenda no Ministério Mar? Quer ter agenda na minha igreja? Você pode ter. Nós vamos abrir as portas para você. Mas você precisa se expor na minha emissora de rádio, ou até de televisão, de internet, não sei. Ele sabia que seria exposto, mas precisava se submeter, porque tem responsabilidade em casa, com a família, tem conta para pagar, compra para fazer, água, luz. E quando se critica o dono da igreja, meus irmãos, as portas de uma convenção inteira é fechada para você. Quando se critica o dono da igreja, meus irmãos, as agendas são canceladas. E você não pode mais pregar naquela convenção. Conjecturando. Mas, Senhor, eu serei exposto, Senhor. Eu vou mesmo, Senhor. O Senhor vai permitir, Senhor. Vai, meu servo. Então, meus irmãos, Deus tem coisas maiores a tratar. A obra de Deus vai muito além do que a aparência humana. A obra de Deus vai muito além. E às vezes Deus permite certas coisas para que o nome dele seja glorificado e para que a obra dele seja tratada. Bom, mas e o legado de Pastor Carlos Cardoso? E as pregações, os estudos teológicos, as aulas de seminários, as aulas teológicas, e as evidências, os fatos, e os rituais, a simbologia, a liturgia de velórios, de pessoas que participam de sociedade secreta. E aí? São evidências, são fatos. E diante de fatos não existem argumentos. Fatos esses que não podem ser apagados. Mas quando você vê um pregador de agendas, itinerante, né? Se submeter, se expor ao ridículo, se expor à vergonha pública, você entende como é que os pregadores itinerantes precisam se submeter aos donos das igrejas. E muitas vezes sofrer alguns assédios, como tipo assim, deixa eu comer sua esposa que aí eu abro as portas da igreja para você. Tem um deputado que passou por isso
e que saiu desse ministério. Isso aqui não é segredo para ninguém. Outros que oferecem as suas esposas a pastores para terem agendas. Nós tivemos há pouco tempo Adeildo Costa falando sobre isso. Adeildo Costa, que já foi um homem honrado e que Deus precisou permitir que ele também fosse exposto ao confessar o seu vício por uso de drogas. Aquele que se exalta será humilhado, né? Segundo a Bíblia. E as pessoas fogem desses princípios. Eu estou sempre aqui trazendo os princípios bíblicos para que você mude a sua forma de ação, mude a sua visão. O evangelho não é o que esse povo está pregando por aí, meus irmãos. As coisas de Deus é mais séria. E tudo isso, neste ensejo em que Carlos Cardoso é exposto publicamente, Deus trata com a sua obra, trazendo-lhes a público. Eu venho aqui falar-vos sobre isso, da podridão que existe nos bastidores destas convenções por aí. Desde sociedades secretas, até assédios a pregadores, a esposas de pregadores, acordos com chavos que são feitos, e até campos que são tomados à base de torturas, e pastores que são obrigados a assinar transferência de documentos, patrimônio de igreja. Se você quiser saber sobre esse assunto, vai lá no Caio Fábio lá, né? Coloca lá na internet, no YouTube, Caio Fábio, tortura de pastor, campo de igreja, você vai ver o que eu tô falando. Hoje nada mais fica oculto. As coisas são expostas. Bom, então prova que nada disso é apenas uma enganação. O que você está falando aqui, pregado? E Carlos Cardoso está certo, que ele não mentiu, tal, tal. Eu provo. Já vai pregar lá nos Estados Unidos, está pregando, né? Pregar lá nos Estados Unidos. Agendas abertas para Carlos Cardoso. Pois é. Se quiser ter agenda nesses ministérios, tem que se submeter ao sistema deles. Profanação do evangelho. Se submeter ao engano, ao pecado. Pedir bênção para essa sociedade secreta aí. No meu ponto de vista, a minha forma de pensar, nada do que Carlos Cardoso falou até agora, nada é mentira, tudo é verdade. E está um homem de Deus que se submeteu ao sistema que ele mesmo condenava. Mas hoje a obra de Deus ela é povoada por muitos Carlos Cardoso, que estão numa encruzilhada, trocando Jesus por política, e na encruzilhada e a interrogação é: e aí, eu também vou me vender ao sistema ou eu vou continuar um crente fiel? Aleluia. Esta é a palavra que eu tenho para você. Medite nessa palavra e que o amor de Deus possa te esclarecer melhor. Pega todos esses assuntos que eu falei aqui, puxa na internet aí, pesquisa. Para, meu irmão, de ficar entrando na internet só para ficar compartilhando coisa de política em WhatsApp. Para com isso. Isso aí, ó, é página virada. E o Bolsonaro, pregador? Bolsonaro é carta fora do baralho. Página virada. Vai por mim. Então, se preocupe mais em fazer a obra de Deus. O problema de se misturar a igreja com a política. Misturar a religião com política. É que os políticos, eles usam de meios duvidosos ou até desonestos para lidar com as pessoas. Ou estratégias políticas no meio da política que são duvidosas. Em que não convém com
a realidade cristã. Não convém com os princípios de Cristo. Em algumas situações eu preciso me defender. Eu não prego política, eu não sou político. Mas eu não sou bolsonarista, isso é um fato, todo mundo sabe. E pessoas como eu são proibidas, né, de pregar nessas igrejas, são defamadas, caluniadas. E como a política se utilizam de artifícios duvidosos, criminosos, e como a igreja também se juntou a isso, e também se utilizam dos mesmos artifícios, como eu preciso me defender, vou ter que responder à altura. Então, infelizmente, né, nós somos todos irmãos, pregamos a palavra de Deus, o objetivo é ganhar alma, eu pro meu Deus e eles das sociedades secretas pro Deus deles para lá, mas cada um na sua e cada um no seu quadrado, né? Então nós somos todos irmãos em Cristo, entre aspas, e não precisamos disso. Mas quando eu sou atacado, eu preciso me defender à altura. E muitas vezes eu até me contenho para não lançar maldições aos 102, né? 102 ministros e os seus respectivos campos, a obra no Brasil e no exterior, novos trabalhos, novas igrejas, ciclo de oração, grupo de obreiros. E às vezes eu conto até 10 para não lançar uma maldição sobre esse povo. E pega, porque nós estamos com a verdade. Ah, você acha que não? Bora fazer um desafio aqui? Eu vou parar por aqui. Ontem eu tava com tanta raiva desses negócios, meus irmãos, porque as minhas redes sociais são prejudicadas. As redes sociais, a internet é um meio de comunicação, de alcance global, e que ela é usado para a pregação do evangelho. O meu objetivo não é pregar política, não é fazer política, é pregar o evangelho. E eu preciso me defender à altura pelo qual sou atacado. E nós somos irmãos em Cristo, não precisa disso. Precisa mesmo? Tem certeza? Né? Então, nós vamos parar por aqui. Mas eu quero as minhas redes sociais liberadas. Eu quero que parem de ficar denunciando meus vídeos, tirando os comentários dos irmãos, manipulando minhas redes sociais. Porque senão eu vou ter que lançar uma praga, não sei se tudo. Desde de grupo de obreiro, ciclo de oração, novas frentes de trabalho, novas igrejas no Brasil, nos Estados Unidos. Eu vou amarrar a prosperidade de vocês. E vou fechar os trabalhos de vocês. Em nome de Jesus! Se não parar com isso. Eu creio no que prego. Gosto do que faço e faço o que eu gosto. Queira você ou não. Eu não vou parar de pregar o evangelho por causa de um grupinho aqui, outro ali, que não gosta do meu trabalho. Mesmo que tiver que passar por cima de vocês com um trator de esteira chamado Jesus Cristo e a bandeira do evangelho. Afinal de contas, nós estamos do mesmo lado ou somos inimigos? Porque se for inimigo, nós vamos brigar. E eu vou ter que responder à altura de vocês. Pense bem, vamos evitar problema. E a questão do PL, do Bolsonaro. Bolsonaro não foi preso ainda não. Aquilo lá é mamão com açúcar. O dia que ele estiver dentro da papuda, aí nós vamos lançar uma palavra aqui. E eu vou dar 30 dias para minhas redes sociais estar totalmente liberada. Ou vou lançar uma praga também no PL. Deputado, senador, prefeitos, governadores, vereadores. Saiu do PL e acabou a praga. Se continuar, eu quero que pare. Eu quero que acabe com isso. Tive que amaldiçoar este movimento de vocês. Elon Musk e Donald Trump, que na época brigaram. Agora está lá os Estados Unidos na maior crise da história. E eu não arredo 1 centímetro da palavra lançada. Eu creio que sou homem de Deus.
Creem no que eu prego. Se vocês não creem, o problema é de vocês. Mas vocês querem mesmo brigar comigo? Quer mesmo que eu lance essa... Ai, meus irmãos. Vamos parar por aqui, vamos parar com esse negócio. Não precisa me convidar para ir na igreja de vocês, não. É só parar de perturbar minhas redes sociais. Simples assim. Eu não quero prejudicar ninguém também, não quero ser prejudicado. A minha intenção não é citar nome. É com muito esforço que eu venho aqui para lidar com esse assunto. Isso dispensa energia, cansa. E eu tenho sofrido muitos ataques espirituais. Espírito humano, de pessoas. Você acha que é fácil, meus irmãos? Um macumbeiro gospel ficar fazendo campanha de oração contra a sua vida, meu irmão? Volta tudo para ele, porque eu sou servo de Deus. Mas vamos parar com esse negócio, isso já passou dos limites. Bolsonaro já perdeu a eleição, né? Lula é presidente. Tudo isso está acontecendo e não volta mais, se depender de nós. Em nome de Jesus, não acredita no que eu falo, não, crente gospel macumbeiro. Tá certo? Então, por mim, acaba por aqui. Mas se for para continuar, nós vamos continuar brigando. Deus é Deus. Amém? Deus abençoe.